Vamos iniciar a nossa meditação, então, invocando o Espírito Santo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora, neste momento, para que tu tomes posse do nosso coração, entre no nosso corpo e permaneça conforme a sua promessa, para nos ensinar todas as verdades, para nos guiar pelo caminho de Deus, para nos mostrar a vontade de Deus na nossa vida e para mostrar qual é realmente o desejo de Deus no nosso coração. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que a tua luz nos ilumine. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que o nosso caminho seja todo ele cheio do teu calor, da tua luz, do teu fogo e principalmente da tua sabedoria. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos tomar posse da sua sabedoria para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em teu nome. E a tua promessa é de que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Vem cumprir agora conosco a tua promessa, Senhor Jesus. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora junto conosco. Sintamos essa presença maravilhosa de Cristo, que entregou o seu sangue, a sua vida, com todo o seu amor, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos de toda a força demoníaca. Sintamos essa presença agora. E aproveitemos a presença do Senhor Jesus para confessar a Ele todos os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões e te pedimos perdão por tudo aquilo que fizemos que tenha te desagradado. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados no teu santo nome. Sintamos agora o amor de Cristo nos perdoando de todos os erros que fizemos. E aproveitemos para declarar a Ele, Senhor Jesus, nós declaramos que te recebemos como nosso único Deus, único Senhor, único Salvador e Redentor. Nós te recebemos em nosso coração como nosso Rei, como nosso único Salvador e Senhor. Amém. Vamos meditar hoje sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus que hoje veio ao nosso coração, ela está no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, 6, 7 e 8. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, 6, 7 e 8. Esta palavra aqui é uma palavra que tem que nos guiar em todos os dias da nossa vida, porque é uma palavra muito forte, muito peremptória, e é uma palavra que não deixa a gente desviar realmente da palavra de Deus. Olha o que diz assim. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verifique se isso não é a situação de muita gente que nós conhecemos. Verifique se isso não é a situação de muita gente que nós conhecemos. Arbusto seco, arbusto fino, arbusto torto, arbusto sem vida, plantado no deserto da vida, solitário, e não vê o bem, porque o bem não passa por ali. Ele vai morar em lugares secos no deserto. Quanta gente morando em lugar seco da vida, sem nenhum bem, sem nenhuma coisa que floresça ao redor dele, sem nenhuma alegria, sem nenhuma vantagem. Por quê? Porque confia no outro homem, porque confia no homem, na terra salgada e inabitável. Essa é a situação de muita gente. Agora, Jeremias nos põe em confronto com outro tipo de gente. E veja que outro tipo que ele põe. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. De um lado, maldito o homem que confia no outro homem.
Ele é um arbusto solitário numa terra seca, salgada e inabitável. Não vê o bem, por ali não passa o bem. Agora, bendito é o homem que confia no Senhor e que tem a sua esperança no Senhor. Olha o que ele diz agora aqui. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vejam como Jeremias coloca o diferencial entre aqueles que confiam no homem e entre aqueles que confiam em Deus, que confiam no Senhor. Aquele que confia no homem é arbusto seco, no deserto salgado, onde não passa o bem. Aquele que confia no Senhor é como aquela árvore, já não é mais arbusto, é árvore, plantada à beira do regato, à beira da água, cujas raízes vão na água, e esta árvore sempre está verde e sempre produzindo frutos, ainda que o tempo seja seco, ainda que seja tempo de sequidão. Vejam como Deus coloca na nossa vida a escolha que nós temos de fazer. Ele coloca o mal de um lado, o bem do outro, a vida de um lado e a morte de outro. Mas ele diz, escolhe o bem, escolhe a vida. Mas tem gente que não quer escolher o bem. E os jornais de hoje são claros quando mostram essa manchete. 90% dos jovens fumantes, né, tem o vício de cigarro. E o vício de cigarro está começando cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Crianças de 10, 11, 12 anos fumando. E olha aqui o mal que isso faz, porque são problemas graves que trazem para a saúde. Aí quando a gente prega isso, tem o fumante que diz para a gente assim, não tem nada com isso, porque quem fuma sou eu, quem fuma sou eu, e quem está prejudicado sou eu, o senhor não tem nada com isso? Pois é, não tem nada com isso, ele que pensa, porque não existe, preste atenção, não existe coisa mais desagradável de que você ficar perto de um fumante. Aquele bafo de cigarro, aquele fedor de cigarro, impregnando o ar, impregnando o seu ambiente. Não existe coisa pior que isso. Então o fumante, ele não está prejudicando só ele, não. Ele está prejudicando um monte de gente que está ao seu redor. Ele está desagradando um monte de gente que está ao seu redor. E olha o que o jornal diz aqui. Olha aqui. Só o Brasil gasta 21 bilhões de reais por ano com o vício, com o tratamento das doenças relacionadas ao tabaco. Então o fumante, ele não está prejudicando só a ele próprio. E ainda que ele estivesse prejudicando só a ele próprio, ele não tem este direito. O nosso corpo é propriedade de Deus. O nosso corpo é propriedade de Deus. Nós não temos o direito de destruí-lo. Nós não temos o direito de prejudicá-lo. Nós não temos o direito de fazer mal para este corpo que foi construção de Deus, a sua imagem e semelhança. Deste corpo nós vamos dar conta a Deus. Porque da mesma forma que Ele nos criou, Ele nos fez, Ele vai um dia pedir conta disso. E nós não temos direito de destruir. A Bíblia diz que nem marcas nós devemos fazer no nosso corpo. Então esse pessoal que faz tatuagem, ele está contrariando a Bíblia que diz, nem marca faça no seu corpo. O nosso corpo é sagrado, é de Deus. Então o fumante quando diz para mim, eu tenho escutado essa lorota muitas e muitas vezes, o senhor não tem nada com isso, quem se prejudica sou eu é que estou fumando, eu é que vou ficar prejudicado, eu que vou ficar doente. Ainda que isso fosse verdade, ele não tem esse direito. O corpo é de Deus, não é dele. O corpo é propriedade de Deus e Deus vai cobrar esse corpo. Tanto é que Deus vai cobrar esse corpo que um dia, depois de apodrecido, ele vai ressuscitá-lo. Ele vai ressuscitá-lo, porque ele quer que esse corpo vá gozar as delícias da vida eterna. Então, o fumante, ou o viciado, ou o que bebe, ou todo aquele que faz qualquer coisa contra o seu próprio corpo, ele está fazendo uma maldição na sua vida,
porque o corpo não é dele e ele não tem direito a isso. Mas quanto mais não fosse, está aqui o jornal comprovando que o governo gasta 21 bilhões anuais para tratar as doenças dos fumantes. Agora, vamos fazer um cálculo simples. 21 bilhões de dinheiro. Quantas casas populares poderiam ser feitas com esse dinheiro? Se nós botarmos uma média de 50 mil para uma casa popular, 50 mil reais, olha quantas casas populares daria para nós construirmos. Quantas casas populares nós poderíamos construir? Quanta gente estaria abrigado, morando em casa digna, em casa decente? Quanta gente? No entanto, 21 bilhões são jogados para curar doença dos viciados. A coisa mais triste que pode existir é quando a gente vai num hospital e vai na sessão daqueles que estão lá pelo vício do tabaco. Quanta gente morrendo porque tem o vício do tabaco, porque não quer seguir o desígnio de Deus. Aí a gente pergunta, mas por que você fuma? Disse uma pessoa, porque eu fico aflita, eu fico angustiada, e eu pego o cigarro, aquilo é instantâneo, aquilo é automático, eu pego aquele cigarro para eu poder sentir calma. Aí a gente vê o que é confiar no homem, o que é confiar nas coisas do homem e deixar de confiar nas coisas de Deus. Porque Deus é muito claro, Jesus diz, vinde a mim vós todos que estáis aflitos, angustiados, e eu vos aliviarei. No entanto, a pessoa prefere pegar alguma coisa do homem, alguma coisa do mundo, para ver se consegue sair daquela aflição, daquela angústia. E o que é pior, nada disso livra a pessoa da angústia, da aflição e da tristeza e da amargura. Todos aqueles que estão no vício porque tem alguma coisa que lhe falta. Vamos ver o vício do computador. Por que é que tem gente que é obcecada no computador? Gente que a gente chega na casa deles, eles estão conversando com a gente, mas estão assim, ó. Por quê? Porque sentem um vácuo dentro de si. Um vácuo que precisa ser completado com vício, com coisas repetitivas, com coisas do homem, Quando a Bíblia nos diz que bendito é o homem que confia no Senhor. Aquele que confia em Deus, este é como a árvore que está plantada à beira do regato e alimentando-se daquela água. Onde mais temos isso aqui? Vamos aqui, no Salmo 1, Salmo número 1. Olha que coisa linda, está escrito assim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na obediência à lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Gostado que a lei de Deus, para muita gente, ela é domingueira. Quando é? Ela é domingueira. Quando é? E a oração é aquela oração que se faz assim, Senhor, eu te agradeço o dia de hoje. Pronto, e já está dormindo. Então, é de dia e de noite que nós temos que meditar na lei de Deus. É toda hora, todo instante, todo momento. Porque se nós quisermos ter força, energia para vivermos, nós devemos estar ligados àquele que é a força, àquele que é a energia. E ele diz aqui, ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Aí vem a promessa de Deus. E tudo quanto ele fizer vai prosperar. A prosperidade está ligada à obediência de Deus. A obediência de Deus nem sempre é uma coisa que a gente entenda. Nem sempre. Vamos dar um exemplo aqui de uma obediência que a gente não entendia. Em Mateus capítulo 14, no versículo 22, Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos estavam eufóricos. Veja só o que ele faz. 20 mil homens aqui, né? 20 mil pessoas, tudo sem comer, tudo sem nada, e uns peixinhos e um pãezinho, alimentou todo mundo a ponto de sobrar um monte de coisa. Terminado aquilo tudo, Jesus dispensa a multidão.
E Jesus chama os discípulos e diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vem cá, fulano, vem cá, fulano, vem aqui, vocês, os 12, vem cá. Entra no barco e atravessa o mar de Genezaré na minha frente, enquanto eu termino de despedir as multidões. Dura essa lei para obedecer, porque eles estavam acostumados a viver junto com Jesus, ao lado de Jesus, escutando Jesus, trabalhando para Jesus, e Jesus diz: entra nesse barco e atravessa o mar de Genezaré, enquanto eu vou terminar de despedir as multidões. Ninguém entendeu aquilo. E daí, o senhor vai com o quê? A pergunta que nós normalmente faríamos é: por que nós vamos sozinhos? Se o senhor vai para lá, vamos esperar o senhor. E o senhor vai do quê? Nós íamos fazer um monte de perguntas. E, no entanto, eles saíram, entraram no barco, obedeceram. E a gente vê que Jesus tinha preparado para eles uma surtida, né? Uma tempestade no meio do mar. Ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa aflitíssima. E ela dizia: eu tenho orado tanto, tenho pedido tanto a Deus, e as coisas estão acontecendo na minha vida. Eu disse para ela: a tua fé em Jesus não vai livrar você dos problemas, mas vai fazer você vitoriosa em todos eles. A fé em Jesus não vai afastar os problemas, porque o demônio, o Satanás anda à sua volta e ele vai jogar problemas em cima de você. Mas uma coisa é certa: você vai vencer todos os problemas. Nenhum problema vai te derrotar quando você está com Jesus. Aqui aconteceu mesmo. Veio uma tempestade, Jesus vem andando sobre as águas e livra os apóstolos de serem naufragados naquele dia. A obediência a Deus, a obediência a Jesus é a coisa mais importante que nós temos de fazer na nossa vida. Vocês viram que a árvore que somos nós, temos de estar à beira do regato, tomando aquelas águas do regato. Mas que figura é essa de água? Vamos ver aonde Jesus revela a figura da água. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 4. Uma passagem belíssima. Uma passagem maravilhosa. Que muitas vezes as pessoas me perguntam assim: mas, doutor Francisco, o senhor crê que o senhor está pregando e tem muita gente lhe ouvindo? No seu portal, na rádio e agora na televisão? O senhor acredita que tem muita gente lhe ouvindo? Eu digo: olha, Jesus um dia sentou-se à beira do poço de Jacó, na cidade de Sicar, sozinho, mandou os apóstolos para a cidade e ficou sozinho. Porque ele tinha uma pregação para fazer para uma só mulher. Uma só mulher. Jesus sentou-se ao poço. Quando ela chegou, Jesus fez uma das maiores pregações que ele fez na sua passagem por aqui, para uma só mulher. E lá ele se revelou filho de Deus para ela. Lá ele se revelou que ele é a água viva, que quem beber daquela água jamais terá sede. Jesus fez revelações para aquela mulher que ele nunca havia feito diante dos seus discípulos. Jesus fez sozinho para aquela mulher. Vamos outra oportunidade. Jesus atravessou o lago de Genezaré, foi lá na terra dos Gerazenos, e lá ele foi salvar um único homem, que estava possesso de demônio. Então nós não devemos nos preocupar com a quantidade de gente que nos ouve, mas sim com a qualidade daqueles que nos ouvem e com o fruto que a palavra de Deus vai fazer. E o fruto não é meu, não sou eu que vou fazer fruto nenhum. Enganam-se aqueles que enchem o peito e digam: porque aqui, o meu ministério, porque eu. Nada disso. A Bíblia diz que quem faz a obra é a palavra de Deus, é Ele que vai tocar nos corações, é Ele que vai fazer os corações se abrirem. E por falar em corações se abrirem, eu estava meditando em duas coisas hoje pela madrugada. Duas coisas interessantes que a gente precisa entender. Quando Deus mandou Noé fazer a arca de Noé, onde entrou Noé e sua família, coisa curiosa, Deus não mandou Noé construir janelas em redor da arca, para o pessoal lá dentro ficar debruçado e contemplando a paisagem. Não.
Pode ver que só havia uma abertura em cima. O resto era tudo fechado. O resto era tudo fechado. Talvez Deus não quisesse que Noé visse a destruição que a terra ia ter. Quantos, talvez, parente de Noé, amigo de Noé, sei lá quem, não estava bebendo água e gritando: "Oh, Noé, dá uma beirinha para mim aí, me ajuda, me ajuda." Então Deus trancou aquilo para que Noé não se voltasse para trás, para que Noé não se virasse para antigamente. E por falar em virar antigamente, nós temos uma determinação de Deus para a mulher de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló. Vocês vão embora para Campina, mas não olhem para trás. E ela olhou e virou estátua de sal. É aquilo que nós temos de olhar na nossa vida. Quando a gente resolver ir para Deus, quando a gente resolver ir para Cristo, nós temos de ir em frente sem olhar para trás. Porque se nós começarmos, o demônio quer que a gente olhe para trás, para ele dizer para nós assim: "Mas você acha que depois que você aprontou tudo isso, você vai ter alguma chance?" Ele não quer que a gente olhe para trás, para a gente não virar estátua de sal. E em Hebreus, me lembrei agora, em Hebreus, no capítulo 10, está escrito lá: "E o meu justo viverá pela fé. E aquele que retroceder, a sua alma não lhe trará prazer, diz o Senhor." Então nós não podemos olhar para trás, é só para frente, é só para frente. E vamos voltar na arca de Noé. Então não havia saída para olhar, para contemplar, para ver a paisagem. E outra coisa mais interessante, consta que Deus trancou a arca de Noé por fora. Noé não tinha chave para abrir a arca de Noé. E eu fico perguntando, por que Deus fez isso? Talvez para evitar que Noé saísse da arca e quisesse ficar no mundão lá que havia. Ou talvez Noé abrisse a porta para muita gente entrar. Então fica essa pergunta: Deus trancou a arca de Noé por fora. Agora, vamos em Apocalipse. Vamos em Apocalipse, onde tem uma frase maravilhosa que está escrita assim: "Eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e cear contigo." Então, tem muita gente que diz assim, na oração que faz: "Senhor, abre a porta do meu coração, do coração do meu filho, Senhor. Abre a porta do coração do meu filho, da minha filha. Abre a porta do coração não sei de quem, para que ele entenda a sua palavra, etc. Tal." E na minha meditação eu cheguei à conclusão que a maçaneta da porta do nosso coração é interna só, é só por dentro. A maçaneta da porta do nosso coração é só por dentro, é interna, é interna. Não tem por fora para Deus abrir e abrir a porta. Olha que coisa interessante. A maçaneta é interna. Por isso que Deus não abre a porta. Ele espera que a gente abra, porque a maçaneta está por dentro. Eu é que tenho de botar a mão na maçaneta, abrir e dizer: "Senhor, entra no meu coração. Toma posse de mim, entra no meu coração." Fazer como Davi diz: "Senhor, entra no meu coração, me sonda. Procura, Senhor, para ver se dentro do meu coração tem algum caminho errado. E se tiver, Senhor, conserta, arranca, Senhor, e me faz trilhar pelo caminho correto da minha vida." Olha que coisa maravilhosa. Davi abriu o coração. Davi pecou, errou, aprontou de tudo quanto foi jeito. Mas ele dizia: "Senhor, eu abro a porta do meu coração, entra, Senhor. Vê se tem alguma coisa errada, vê se tem alguma coisa que te desagrada, Senhor. E se tiver, arranca, Senhor, arranca. E me faz trilhar o caminho certo, o caminho da sua glória, Senhor." Esta é a oração que nós temos de fazer. Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração, Senhor. Eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar. Aí o Senhor entrando, vê se tem alguma coisa que te desagrada, Senhor. Vê se tem alguma coisa errada ainda. Vê se tem alguma sujeira lá dentro, Senhor. E arranca, limpa, Senhor. Tira isso e me faz trilhar pelo caminho da sua vontade, pelo caminho da sua honra e da sua glória. E quando a gente deixa de confiar no homem e nas coisas do homem, e vamos confiar na coisa de Deus, na palavra de Deus, vamos confiar na promessa de Deus, a nossa vida muda, e nós somos benditos, e nós somos abençoados. E aí eu vejo outra manchete de jornal:
Chaves teria tumor raro e agressivo. Então a gente fica perguntando, às vezes a gente tem inveja, né? Puxa vida, mas por que fulano chegou a tal lugar? Por que Beltrano chegou a tal lugar? Por que fulano de tal está tão bem posicionado? Por que fulano é isso? Por que fulano é aquilo? E a gente vê como é que Deus age e a gente não consegue explicar. Chaves, o homem mais importante da Venezuela, era um sargentão, um tenentão do exército grosso, chegou à maior autoridade do país. E agora, nem todo o seu poder consegue destruir, nem toda Cuba, com os médicos, com remédios, com tudo, consegue destruir um tumor que tem um nome feio para burro. Olha aqui, rabdomiossarcoma. Olha que desgraça. Rabdomiossarcoma é o tumor dele. Não sei se ele está falando, eu tenho um tumor que você não tem, hein? Eu acho que ele deve estar falando isso. Ó, o meu é rabdomiossarcoma, né? Que todo mundo se gloria das doenças que tem. Está aqui um homem que chegou aos píncaros da glória, Nós não precisamos ir da Venezuela, não. Nós temos aqui no Brasil um homem que chegou aos píncaros da glória, saindo do chão de uma fábrica, né, até a presidência da República. E agora tinha pelo menos um câncer na laringe, um câncer na garganta. Isso tudo por quê? Porque homem confiando no homem e nas suas coisas. Homem confiando no homem e nas suas soluções. Homem confiando no homem e naquilo que eles dizem que cura, que salva, que resolve. Jesus nos dá este caminho. Bendito, abençoado é o homem que confia em Deus e coloca nele a sua esperança. E vive grudado nele, nos ribeiros da água viva que é Cristo. Para, através desse ribeiro da água viva que é Cristo, viver. Mas não é viver essa vidinha chula, porqueira que o povo vive, não. É viver uma vida em abundância, uma vida que Deus quer para nós, cheia de bênção, de glória, de sucesso e de vitória. Isto é que está reservado para aqueles que querem viver junto de Cristo, a água viva que se confessou em João no capítulo 4. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pedindo a Deus agora que nos coloque na nossa vida as suas bênçãos e principalmente a sua fé. Digam todos comigo agora, Senhor Jesus, eu quero abrir agora, com a maçaneta que está por dentro, a porta do meu coração, para que tu entres, Senhor, e veja, Senhor, se há alguma coisa errada. E limpa, Senhor, e tira, Senhor, e me ensina a viver através da sua vontade, para a honra e glória do teu nome. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal. Porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Vamos nos ungir agora, gente, para nós quebrarmos todos os vínculos